Fala, galera da Imersão Previdenciária. Dando continuidade então aos segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, hoje nós vamos tratar dos segurados especiais. Essa categoria que causa tanto transtorno aos advogados previdenciaristas, muitas dúvidas também para aqueles que são segurados especiais e muitas vezes não detêm as informações corretas, incorrem em erros, deixam de perceber alguns tipos de benefício em decorrência da falta de informação. Nessa situação aqui, então, eu vou elencar para vocês alguns tópicos onde eu trouxe algumas observações rápidas, mas que são bem pertinentes para quem é segurado especial e quem é o segurado especial, como ele adquire essa condição de segurado, como é feita a sua contribuição, como é feito para não deixar de ser segurado especial também, o que é importante, porque isso também pode impossibilitar e inviabilizar que ele venha receber algum benefício previdenciário. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, onde eu trouxe essas informações e logo nós poderemos juntos então analisar aqui quem é o segurado especial. Bom, os segurados especiais aqui nessa situação, eles também estão segurados obrigatórios, estão previstos no artigo 11 da Lei 8.213, de 91, e no artigo 9º do Decreto 3048 de 99, ou seja, a Lei de Benefícios e o regulamento da Lei de Benefícios. Lá você vai encontrar mais detalhadamente mais informações sobre esses segurados que são tão importantes para essa categoria de profissionais aí do agronegócio, dos pescadores artesanais, extrativistas, seringueiros. Agora nós vamos saber quem são eles. Bom, o conceito de segurado especial é aquela pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural, próximo a ele, e que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, ele seja produtor, proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, meeiro, comodatário ou arrendatário rural que explore essa atividade, de forma individual ou até mesmo em regime de economia familiar, que é da agropecuária, o seringueiro ou extrativista vegetal e o pescador artesanal. Aqui na minha região nós lidamos muito com dois tipos de segurados especiais, o pescador artesanal e o pequeno produtor rural. Próximo à minha cidade tem um dos maiores minifúndios da América Latina, que é Canguçu, o município próximo a Pelotas. Aqui nós temos uma concentração muito grande de pequenos produtores rurais, pessoas que não possuem mais do que 2, 3 hectares de terra e produzem naquela terra agricultura familiar, desde os seus filhos ajudando, e isso vai passando de geração após geração. Bom, a esses, muitas vezes, alguns possuem a sua propriedade rural legalmente registrada, mas outros são meeiros, outros plantam de meio, como eles dizem. Eles vão lá, pegam um sujeito que é proprietário de uma terra, a família entra com a mão de obra e o sujeito entra com a propriedade. E depois eles dividem os lucros ao meio. Então eles fazem contratos de parceria, fazem contratos de comodato. Então, de várias formas, o que tem que ter de forma como base disso é o exercício da atividade rurícola. Isso que garante a ele essa condição de segurado especial. Porque para isso, ele não precisa ter um número mínimo de contribuições para ter sua condição de segurado. A sua carência é contada pela atividade que ele exerce, pelo tempo de atividade que ele consegue comprovar. Por exemplo, fugindo um pouco do assunto, mas uma aposentadoria por idade rural para um pequeno produtor rural, que se enquadre em todos os requisitos de pequeno agricultor, ele precisa comprovar na data que ele completou a idade, por exemplo, para a mulher, 55 anos, nos últimos 15 anos ela exerceu aquela atividade rural. Ela tem outros meios que ela pode comprovar o exercício da atividade rural e não somente pela emissão de notas de produtor rural, daquilo que vem sendo vendido, comercializado ali daqueles produtos. Então é bem diferente dos demais segurados obrigatórios, o segurado especial. E dando continuidade aqui, o agropecuário ele se enquadra nessa situação desde que ele não tenha mais do que 4 módulos fiscais de terra. E os módulos fiscais eles variam de região para região. Por exemplo, no município de Pelotas e Canguçu é 16 hectares o módulo fiscal, ou seja, ele não pode ter mais do que 64 hectares. Mas tem outras regiões que o módulo fiscal é 32.
Então vai mudando conforme a região. Já o seringueiro extrativista vegetal, para que ele se enquadre nisso, ele tem que fazer dessas atividades o seu principal meio de vida. E o pescador artesanal também tem que fazer da pesca sua profissão habitual ou principal meio de vida. Fora disso, se enquadram também como segurados especiais o cônjuge companheiro, bem como o filho maior de 16 anos de idade ou equiparado a este, que comprovadamente trabalhe no grupo familiar. Por exemplo, eu e minha esposa somos pequenos agricultores, os meus filhos já, desde criança, ajudam naquela lida rural. Eles também estão protegidos pelo sistema de previdência. Tanto que vocês devem perceber que nas aposentadorias, o tempo de contribuição híbrida, ainda que nós podemos somar os períodos rurais, muitas vezes é possível computar o período rural desde os 12 anos de idade daquela criança. Bom, mas para estar afiliado ao sistema do regime geral tem que dizer que até a partir dos 16, mas para atividade rurícola, isso já vem por meio de um entendimento sediço da nossa jurisprudência, é possível, né, comprovar o exercício daquela atividade a partir dos 12 anos de idade. E até 1991 não há necessidade de pagar uma contribuição complementar para averbar esse período, somente a partir de então, quando mudou a legislação, é preciso, além de comprovar a atividade rurícola, pagar para indenizar esse período, para que ele seja computado, mas até 1991 é plenamente possível, então, averbar esse tempo para fins de aposentadoria. Alguns temas aqui que a gente tem que estar atento, porque são situações que podem descaracterizar a condição de segurado especial. Mas neste caso aqui eu trouxe as situações que não descaracterizam o segurado especial, mesmo incorrendo nessas possibilidades, nessas hipóteses que eu estou trazendo aqui. Por exemplo, aquele que por meio de outorga, né, um contrato de parceria, meação, comodato, de até 50% do seu imóvel rural, cuja área total não seja superior a 4 modos fiscais, desde que o outorgante e o outorgado continue exercendo aquela respectiva atividade rural, ele não deixa de ser pequeno agricultor, né? Até 50% ele pode fazer com contrato de parceria, pode plantar de meio, pode fazer com comodato para outro pequeno agricultor poder produzir também. O outorgante e o outorgado, desde que eles não deixem de exercer atividade rural, eles continuam sendo segurados especiais, né? Eles continuam ainda com essa condição de segurado especial. Aquele que explora atividade turística na sua propriedade rural, até com hospedagem, recebe por isso, mas que não passe de 120 dias no ano, ele também não deixa de ser segurado especial. Vocês devem se deparar com muitos trabalhadores que prestavam serviço para a empresa, eram contratados em períodos de grande safra. E as safras nos contratos de trabalho nunca superavam mais de 4 meses na carteira de trabalho, para não ultrapassar 120 dias, para não desqualificar aquele pequeno agricultor como segurado especial. Isso é muito comum, pelo menos aqui na minha região. E também a utilização do próprio grupo familiar na exploração de atividade de processo de beneficiamento, industrialização artesanal, desde que a mão de obra seja do próprio grupo familiar, isso não exime ele de ser um segurado especial. Além disso, se ele faz parte de uma associação em cooperativa, agropecuária ou crédito rural, ele também não deixa de ser segurado especial. É importante estar por dentro desses conceitos para não incorrer no erro de daqui a pouco desqualificar o teu cliente ou o próprio agricultor, entender que ele não faz parte daquele grupo de segurados obrigatórios e muitas vezes deixar de requerer um benefício da Previdência Social. Ele passa a adquirir a sua condição de segurado especial, então, a partir do exercício da atividade, como eu disse lá no início. Ele pode fazer jus a diversos benefícios, todos de valor mínimo, tá? Todos os benefícios de valor mínimo. O pequeno produtor rural, o segurado especial, não tem direito a aposentadorias por tempo de contribuição, ou seja, ele não soma 35 anos de atividade no campo e aí ele pode se aposentar. Não, ele tem a exigência da idade mínima, tanto para homens quanto para as mulheres, por mais que tenha 5 anos de redução tanto para os homens quanto para as mulheres, ele tem que cumprir esse requisito etário também. E se ele quiser pagar algum valor que seja acima do salário mínimo, ele tem que contribuir então de forma facultativa, conforme prescreve o artigo 39, inciso 2º da Lei 8.203. Ele tem essa possibilidade, ele passa a ser um produtor rural, ele aumenta seu salário de contribuição e aí no futuro sim, ele pode vir a obter um benefício mais vantajoso para ele. Então esta é a figura do segurado especial. É muito importante essa figura de contribuinte, né, da Previdência Social, porque tem regiões que existem muitos segurados especiais, acredito que grande parte do nosso país. Gostou? Curte, comenta, né?
se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar atento aos próximos vídeos que nós vamos lançar aqui no canal também. Eu peço sempre que compartilhe essa informação para que a gente possa furar esse algoritmo e atingir mais pessoas. Muito obrigado.